Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, à noite desta quinta-feira, dia 11 de junho, estamos aqui para trazer mais uma palavra para abençoar a sua vida, ainda em distanciamento social, mas unidos pelo Espírito Santo de Deus, nos dirige, nos abençoa e nos guarda. Vou ler aqui para os irmãos um texto bastante conhecido, que está em 2 Coríntios, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 10. A visão celestial e o espinho na carne. A verdade é que não convém gloriar, mas passarei as visões e revelações do Senhor. E conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Eu sei que é tão homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio ou louco, porque direi a verdade, mas deixo isso, para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. Para que não me exaltasse pelas excelências de revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Eu disse-me, a minha graça te basta, porque meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Texto que às vezes a gente olha e pensa assim, difícil de entender, difícil de compreender. Porque nós estamos falando do, talvez, o maior pregador que essa terra já teve, o maior evangelista que essa terra já teve, que foi o apóstolo São Paulo. Por que a gente fala isso? Os evangelistas modernos, e não vamos tirar os méritos deles, eles têm aviões, têm outras condições de transporte muito grandes, televisão, internet, todos os meios de comunicação, para alcançar os mais diversos países, continentes, lugares, pessoas, povos, tribulações. Paulo atuou no tempo em que o meio de comunicação era, no máximo, uma carta que levaria meses e meses para chegar ao seu destinatário. Quando ele precisava enviar, ele enviou essas cartas, a própria carta à igreja em Corinto e as outras, que já citamos nas pregações anteriores. E a maioria das vezes ele tinha que estar pessoalmente em viagem também, que levavam meses e meses para que ele chegasse a cada lugar e passasse ali e visitasse as igrejas. Então ele teve uma grande dificuldade, mas levou o evangelho até a Europa, levou o evangelho até onde ele pôde, de tal forma que em algum momento, até pregamos recentemente, né, na questão de Tessalônica e Bereia, que falar esses homens que estão aí pregando essa palavra no mundo todo aí, chegaram até nós. Então, é lógico, eles não pregaram no mundo todo conhecido daquela época. Paulo não chegou a pregar todo, mas ele iniciou um trabalho que depois foi seguido por aqueles que o substituíram, né, depois da sua morte, conseguiu continuar o seu trabalho e chegou a tal lugar. Mas este homem fala de coisas que parecem um pouco difíceis de entender, mas a gente vai tentar entender aqui. Eu até tenho que voltar um pouco no capítulo 11, a partir do verso 16, não vou comentar, que titula O Sofrimento de Paulo por causa do Evangelho. Então ele faz uma série de revelações de coisas que aconteceram com ele durante todo o seu ministério. Perseguições de todo tipo, algumas relatadas no Atos Apóstolos e até em algumas das suas cartas, e outras que só aqui que é revelado. E ele começa o capítulo 12 mudando um pouco do aspecto, dizendo o seguinte para nós: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Então ele saiu das
dos problemas a qual ele teve, das dificuldades a qual ele encontrou na sua caminhada após aceitar a Cristo como Salvador e ser chamado para ser um missionário, um pregador da palavra, para agora ao que Deus o revelou. E também, basicamente, só consta aqui nesse capítulo 12 da segunda carta aos Coríntios. Ele, por uma questão, cremos, de humildade, ele fala das revelações como se fosse de uma outra pessoa, a partir do verso 2. Conheço um homem, ou seja, ele disse que conhecia esse homem, mas tudo dá a entender no texto que esse homem era ele mesmo. Em Cristo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu, e sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Somos pentecostais e cremos que Deus pode fazer tais coisas, como esse arrebatamento de espírito não é o primeiro aqui a acontecer, relatado na Bíblia Sagrada, mas Paulo diz que ele foi levado ao terceiro céu, ao paraíso. Pastor, que terceiro céu, paraíso é esse? Pregamos recentemente sobre Rico e Lázaro, e mostramos que ali, naquele tempo, antes da ressurreição de Cristo, estava no Hades ali, um lado de descanso, um lado de sofrimento e um abismo no meio. Quando Cristo ressuscita, diz que ele levou cativo o cativeiro, ele ressuscitou mortos, enfim, Mateus 27 fala alguma coisa sobre isso, sobre alguns que ressuscitaram e depois morreram. E esses cristãos, né, esses servos de Deus que esperavam no Senhor, que foram para o lugar de descanso, foram transferidos para o chamado terceiro céu, ou paraíso. Lá permanecem em consciência, não há sono de alma, estão em consciência, não estão em corpo, não é esse corpo aqui nosso. Estão em consciência, as suas almas estão conscientes e vão receber o arrebatamento, receber um corpo glorioso e participar do arrebatamento da igreja quando Cristo vier voltar para buscar a sua igreja. Mas o ponto principal aqui não é esse. Paulo foi levado lá a esse lugar, ouviu palavras inefáveis, a qual não era lícito ao homem falar. Talvez Deus mesmo tenha dito a ele, eu estou revelando isso para você, mas não é para pregar, e ele não nos mostra em nenhum momento nas suas cartas, nos seus escritos, isto. Porque Deus fez assim, a gente não sabe, e há mistério de Deus que a gente não precisa entender. Nem tudo que nos é revelado é para se passar adiante. Às vezes Deus revela coisas para nós, e essas coisas não é para ser reveladas às pessoas. Também não vou entrar muito nesse ponto, mas isso aqui é claro no texto. E aí ele termina dizendo, depois das revelações, ele diz, eu vou gloriar nas minhas fraquezas, que ele já tinha colocado no ponto anterior, do capítulo 11, todas as suas dificuldades, as lutas que ele passou. E aí o que aconteceu, ainda falando sobre isso, ele diz no versículo 6, porque se quiser gloriar-me, não serei nécio ou louco, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que a mim vê ou de mim ouve. Ele mostrou toda uma humildade que é necessário ao verdadeiro obreiro da casa do Senhor. Mas, irmão, qual é o principal? É o obreiro? É o pregador? É o evangelista? Ou a mensagem que ele prega? E mais do que a mensagem que ele prega, é quem lhe dá a mensagem. Eu, de vez em quando, conto na igreja, eu vou falar isso aqui, vamos dizer assim, uma ilustração, né? E eu até disse muitas vezes para as pessoas, eu, como pastor, nunca penso em falar isso, a não ser que Deus mandasse falar para a pessoa. Mas um determinado pregador foi numa igreja e pregou, e quando terminou o culto, alguém chegou lá, deu um tapinha nas costas dele, disse, puxa, Deus te usou, e depois aí levantou a bola dele. Você não precisa falar não, que o diabo já me disse isso. O que essa ilustração quer nos dizer? Que realmente o diabo quer inflar. Ah, você é um grande pregador, você é isso, você é aquilo. Eu já citei aqui uma das pregações, está lá em Atos dos Apóstolos, Herodes fez um discurso e as pessoas começaram a gritar. E não era uma pregação, Herodes não era um cristão. Começou a gritar, voz de Deus, não voz de homem, voz de Deus, voz não de homem. Ele não deu glória a Deus e a Bíblia diz que ele morreu na hora comido de bichos. Então, na verdade, meu amado irmão, a glória não pode estar no pregador.
no cantor. Enfim, a glória tem que estar na mensagem. De quem veio a mensagem? Eu recebi a mensagem de Deus, preguei a mensagem e esta é o importante. Deus colocou no meu coração. Qual a minha parte nisso? Apenas ser usado por Deus. Paulo disse assim, eu vou gloriar em quê? Eu vou me gloriar para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. Paulo não queria estar exaltado sobre a igreja. Ele queria que o nome de Cristo fosse exaltado na igreja. E você vai ler isso na carta aos Romanos, na carta aos Coríntios, na carta aos Efésios, na carta aos Gálatas, todas as cartas. Uma mensagem bem parecida com aquela, já falamos sobre isso aqui rapidamente, que João Batista fala sobre Jesus, é necessário que ele cresça, Jesus, e que o João Batista diminua. E aí, o que aconteceu? Ele foi, e é o ponto-chave aqui que queremos falar, nesta reflexão para abençoar a tua vida, para que não exaltasse pelas excelências das revelações, aquilo que ele recebeu lá, porque ele podia se exaltar. Deus revelou coisa a ele, ele não conta nem para os homens, ou seja, coisas que só ele saberia. E ele poderia se exaltar. Então foi-me, veja bem, meu amado, a expressão dele, foi-me dado. Foi dado a ele um espinho na carne. A saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. E é isso aqui, como eu disse, um texto que traz algumas polêmicas. Então, vou dizer, era uma doença. Paulo, em alguma das suas cartas, fala que ele tinha uma doença, e alguns historiadores da Bíblia, teólogos, acham até que ele tinha um problema de visão. Mas Paulo tinha uma enfermidade. Será que era essa? Não sei exatamente se ele está afirmando aqui. Ou uma tentação, ou alguma coisa, mas não importa. Existia um espinho na carne. Algo que incomodava Paulo. Algo que era contrário a ele. Algo que vinha o perturbar. Ele chama de mensageiro de Satanás que vinha para esbofeteá-lo. Mas ele diz no início, para que não me exaltasse. Para que não me exaltasse. Então entendemos que Deus permitiu que isso acontecesse na vida de Paulo. Pastor, Deus pode permitir que certas coisas aconteçam na nossa vida? É um tema muito polêmico, difícil, mas eu quero dizer para você, pensa o seguinte, quando a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor, e nós, os cristãos, passamos por problemas, tem gente hoje pregando que não. E crente não passa problema, mar de rosa, só vitória e outras coisas mais. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz, no mundo tereis aflições. O que eu tenho que fazer é buscar o Senhor. E saber passar por esse momento, ele vai dizer isso aqui, passar pelo momento da aflição, da dificuldade, do problema, da luta, até mesmo da perseguição, utilizando as armas espirituais, falei recentemente também sobre isso, que Deus nos dá. Nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades que habitam no lugares celestiais e muitas vezes querem atrapalhar a nossa caminhada cristã, a obra que Deus tem a fazer através de nós. E Paulo estava aqui, mas Deus permitiu. Pastor, Deus não permitiu em Jó? Permitiu em Jó. Não vamos falar aqui de Jó, já até preguei isso no outro dia sobre Jó, sei que o Redentor vive e tal, mas falei alguma coisa sobre isso lá, que foi aquela reunião de Deus com seus servos. Satanás chegou lá e se colocou, e Deus perguntou a ele, Satanás respondeu, e acabou Deus permitindo que ele tocasse primeiro nos bens, depois na saúde, mas de forma alguma na alma. O que aconteceu aqui, eu não posso te afirmar. Você vai te falar, foi uma doença. A Bíblia não fala. Foi uma tentação ali, alguma coisa que aconteceu com ele, a mesma coisa. Não sei, a Bíblia não fala. Fala que era um problema, uma dificuldade. E na minha vida, na tua vida, podem acontecer coisas semelhantes e diferentes. Quando eu digo semelhante e diferente, é o seguinte, podemos ter dificuldade com alguma situação e essa situação ser a mesma, ou situações diferentes que venham contra nós, mas a nossa reação, o que devemos fazer deve estar baseado naquilo que Paulo fez, naquilo como ele agiu. E de forma ele agiu? Ele diz,
acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. A Bíblia não chega a dizer, depois vai dizer como Deus respondeu a ele. Se ele orou e Deus respondeu a primeira vez, ele orou a segunda, Deus respondeu a mesma coisa, se orou a terceira vez, ou Deus respondeu, ou se ele orou após a terceira vez, Deus respondeu. E aqui encaixa numa situação, meu amado irmão, que muitos crentes não conseguem entender. É quando Deus diz não. Moisés orou ao Senhor e falou: Senhor, deixa eu entrar na terra prometida. O Senhor falou assim: não pede mais isso, não ora mais, eu não vou te deixar. Vou deixar você ver. Ele subiu lá um monte, viu, ele morreu, o Senhor mesmo sepultou ele, e Josué passou a ser o seu sucessor, e Josué entrou com o povo na terra prometida. Deus disse: não. De certa forma, até o Senhor Jesus, vamos dizer assim, e bem entendido isso, para que ninguém entre por um lado herético, né, da coisa, ou achar que tem uma heresia, não tem heresia. Jesus orou lá no Getsemane: se for possível, parte-me esse cara, mas não seja feita a minha vontade, a tua. Jesus não recebeu um não, ele simplesmente recebeu a resposta do Senhor, seguinte: a minha vontade é essa, e ele aceitou a vontade do Senhor. Jesus não disse assim: eu quero que passe esse caso. Ele disse: não vou passar o caso. Ele disse: se possível, passa, mas não quero que seja feita a minha vontade, seja feita a tua. Que eu creio que deve ser a nossa oração, meu amado irmão. Faça os seus planos, faça os seus propósitos, queira as coisas, tenha fé, ore a Deus. Eu falei ontem sobre a oração lá da Malequita, né? A intercessão de Moisés. Ore mesmo a Deus, continue orando, continue falando com Deus, continue confiando, tenha fé, acredite. Mas esteja preparado para a resposta de Deus. Se a resposta de Deus for: espera, aguarde, não é agora que eu vou te dar a bênção, faça como fez Isaac, orou 20 anos até que a resposta viesse. Como fez Abraão, 25 anos, orou para que a resposta viesse. Não cessou de orar e não cessou de crer. Mas oraram e buscaram o Senhor. Mas tiveram que esperar. Às vezes tem que aguardar. Às vezes Deus te responde na hora e te dá aquilo que você deseja, aquilo que você almeja na hora. E pastor, e quando Deus dá na hora, o que eu tenho que fazer? Eu digo a você uma coisa, te dou um conselho. Ore para que aquela bênção que vier a tua vida, seja qual for, seja bem utilizada. Pastor, mas eu pedi a cura, eu estava doente, eu pedi a cura. Sim, meu amado irmão. Mas Deus te curou para quê? Será que não é para você buscar mais a Deus, orar mais, ler mais a Bíblia, estar mais presente na casa do Senhor assim que tivermos oportunidade? Será que Deus te deu uma bênção, te deu... uma outra ilustração, rapidamente, talvez eu não consiga falar completamente, não está escrito aqui na minha frente, né? Mas alguém contou, o jovem era muito fervoroso na igreja, fazendo todas as atividades, evangelismo, tudo que ele podia fazer. E aí chegou um momento de era para arrumar emprego, então ele pediu ao pastor que orasse. E o pastor orou por ele e Deus abriu uma porta de emprego. E ele começou a se envolver tanto com emprego e com aquela coisa que ele começou a não ter mais tempo para ler a Bíblia, não ter tempo para orar, não ter tempo de ir na igreja, não ter tempo para fazer nada. Ele começou a se sentir vazio e foi conversar com o pastor. Então o pastor falou: eu vou orar para que Deus tire o emprego. Não! Mas o problema não era o emprego. O problema não é a bênção que Deus te deu. É como você vai utilizar a bênção que Deus te deu. Como você vai utilizar aquilo que Deus fez na sua vida? Temos que utilizar da melhor maneira possível. Então, quando Deus fala sim, diga graças a Deus. Agora, quando Deus fala não, como falou a Moisés e como falou aqui a Paulo, a resposta de Deus para ele foi a seguinte: olha, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, aí Paulo fala: de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. A resposta do Senhor para ele: a minha graça te basta. Amado irmão, eu quero dizer uma coisa para você. É promessa bíblica. Praga nenhuma chegará à tua tenda. Pastor, mas eu não vou ficar doente, não tem problema não, meu marido. O Senhor está dizendo para você o seguinte: que ainda que chegue, mas Deus está do teu lado para te ajudar.
Chegou o espinho na carne, mas Deus estava com ele. A minha graça está contigo, Paulo. O espinho, você não está orando pelo espinho na carne? O espinho da carne não está aqui? Não tem um mensageiro de Satanás para te prosperar, mas eu estou aqui para te ajudar, para te dar força, para que você continue firme na minha presença. Não me abandone, não largue, não desanime, não proste, não caia por terra, mas que você continue firme mesmo com esse mensageiro querendo esbofetear você cada dia. Mas a minha graça te basta, eu estou contigo. Eu não te abandonei. O Senhor não nos abandonou. O Senhor não nos deixou. O Senhor não foi embora. Eu tinha um professor no seminário, graças a Deus ele não entrou nessa história que eu vou contar, mas ele sempre contava para a gente. Não me lembro mais o nome dele, infelizmente, ele já faleceu. Mas ele disse o seguinte, ele era um homem assim, antes de se converter, fazia todas as coisas erradas, daqueles tempos lá atrás, né? Baile, mulher e tal. Ele casou com uma moça virgem, lá, sei lá, 50 anos atrás. Aquela moça não sabia nada do mundo, naquele tempo não tinha internet, não tinha essas coisas hoje, né? Que a criancinha já está sabendo um monte de besteira que às vezes nem os adultos sabem, né? Infelizmente. A televisão não passava esses absurdos que passa hoje. Então aquela mulher não sabia nada do mundo, era uma mulher realmente pura, sabia de Bíblia, de palavra de Deus, era uma crente. E ele casou com ela. E daqui a alguns anos ela morreu de câncer. E ele disse que quase foi para o deísmo. O deísmo é basicamente o quê? É uma ideia que Deus criou todas as coisas, que Deus fez tudo isso, mas depois que Deus abandonou aí, Deus não toma conta de nada, Deus foi embora e deixou o negócio rodar aí. Então tem morte, tem luta, tem briga, tem guerra, tem isso, Deus não está nem aí para o negócio. Não, meu amado irmão, esta não é uma verdade. Nós somos teístas, com T. Nós cremos que Deus criou e que Deus continua no controle. Deus está no controle do coronavírus, Deus está no controle do teu filho que está desviado, Deus está no controle do teu desemprego, Deus está no controle do problema na tua família, Deus está no controle de todas as coisas. Vai acontecer o que eu quero, pastor? Vai acontecer? Não, mas você vai orar, mas Deus deu livre-arbítrio ao homem para escolher aquilo que vai fazer ou não. Então algumas coisas vão acontecer e outras não. Abraão não recebeu tudo que ele queria, algumas coisas ele recebeu, outras não. Moisés não recebeu tudo que ele queria, algumas coisas ele recebeu, outras não. Davi não recebeu tudo que ele queria, algumas coisas sim, outras não. E assim por diante, para os homens do Novo Testamento também. Então eu tenho que fazer a vontade de Deus, estar diante dele. Olha o que ele diz no final, a resposta dele para Deus. Deus diz, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza? Meu amado irmão. E ele vai... eu vou ler até a última frase de Paulo, o último versículo, diz assim, pelo que sinto prazer nas fraquezas. Sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Por amor de Cristo. Jamais ele vai ter fraqueza por causa da tentação do pecado ali, que ele está querendo fazer coisa errada, nas injúrias, porque ele está fazendo coisa errada, nas necessidades, porque ele não está fazendo o que deveria fazer para suprir as coisas, nas perseguições, porque ele está fazendo coisa errada e as pessoas estão perseguindo, e angústia por causa de problema. Não. Essas coisas, por amor de Cristo. Eu sou de Cristo, e essas coisas estão acontecendo na minha vida. Então eu me sinto prazer nelas. Porque quando essas coisas estão acontecendo comigo, não estão acontecendo por causa de mim, mas por causa do Cristo que está em mim. Por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Por que o Senhor disse, meu poder se aperfeiçoa na fraqueza? Meu amado irmão, quanto mais você se sentir fraco, mais você vai buscar Deus. E mais o poder de Deus vai crescer na tua vida. Mas, infelizmente, nós seres humanos, quando nos sentimos fortes, nós vamos nos afastando de Deus. É a questão do rapaz do emprego que eu falei ainda há pouco. E de outras situações que, claro, a Bíblia Sagrada mostra. Vários homens de Deus que estavam indo bem, e de repente acharam que eles eram maior. O rei Uzias estava lá, um bom reinado, maravilhoso, estava indo tranquilo, fazendo a vontade de Deus. De repente ele resolveu entrar no templo e oferecer o incenso. Ele não podia isso. Rei não era para fazer isso, isso era o sacerdote. Ele entra no templo e fica leproso. Ele é o primeiro a tentar sair de lá e sai. E agora o resto do seu reinado ele fica lá, isolado no lugar, e o seu filho reina praticamente no seu lugar, antes mesmo da sua morte. Se ele ficasse quietinho lá na dele, reinando, mas ele quis ser maior. Não, meu amado irmão. Mais uma vez eu volto a dizer a questão de João Batista. É necessário que Jesus Cristo cresça, que nós diminuamos.
Veja que ele diz, sinto prazer. Pastor, essa mensagem no século XXI, sinto prazer na fraqueza, injúria, necessidade, perseguição, angústia. Não, eu sinto repulsa. Eu quero vitória, 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 eu quero... Não, amado. Esse é o evangelho do século XXI. O evangelho da Bíblia é esse aqui. Vamos passar por lutas, mas Jesus está ao nosso lado. A graça dele basta para nós, para que possamos ultrapassar os problemas desta vida e vencer com ele, porque brevemente ele voltará para arrebatar a sua igreja. Nós vamos estar com ele para sempre. Todas essas angústias, problemas, dificuldades, luta vai cessar, vai parar. Mas enquanto estivermos aqui, vamos ter dificuldades, mas vamos continuar firme, glorificando, exaltando e engrandecendo o nome desse Deus, porque ele está conosco. A graça de Deus não bastava só para Paulo, basta para nós também. O seu poder não se aperfeiçoava só nas fraquezas e dificuldades de Paulo, mas também na nossa dificuldade, na nossa fraqueza, nos nossos problemas. Deus possa te abençoar nesta noite em nome de Jesus. Eu vou estar orando mais uma vez pela tua vida. Senhor Deus, que verdadeiramente possamos ter sabedoria do céu para passar pelas dificuldades, problemas, luta desta vida, permanecer firmes, fiéis a Ti, olhando somente para o autor e consumador da nossa fé e seguindo esta caminhada. Está difícil, está complicado, são problemas, luta, dificuldade, mas o Senhor está ao nosso lado para nos dar vitória. Continua conosco, nos abençoando, perdoa os nossos pecados, Senhor, pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu amado irmão, minha amada irmã, em nome de Jesus.